título em português Números é traduzido no seu título, Artimoi, na tradução grega do Antigo Testamento, subtítulo Ginta, segundo Vulgata, Número, no deserto em hebraico, o livro significa no deserto, traduzido para nós em português. Então, Moisés aqui começa a falar sobre o que aconteceu, sobre todos os seus feitos. O livro de Números nos fala a partir de Êxodo, depois temos Levítico. Então, Deus tem aqui mais algo importante para nós, nossa mente, nós temos que guardar um pouco mais que Deus falou a Moisés no deserto de Sinai. Continuando a leitura, sobre a autoria mosaica. Por que mosaico? Mosaico quer dizer Moisés, a autoria de Moisés. Moisés que escreveu os 5 livros do Pentateuco, para que nós possamos entender que hoje até Torá, tem esses 5 livros. Esse livro tem escrito por volta de 1400 anos antes de Cristo, pouco antes de sua morte. Os acontecimentos desse livro ocorreram durante há cerca de 40 anos, durante a caminhada após o êxodo, o que? Após a saída do deserto, a saída do Egito. A divisão dos livros de Números no Antigo Testamento são em 5 livros, ou pergaminhos chamados Pentateuco, significa 5 pergaminhos, que devem estabelecer o fato de cada um dos 5 livros, uma continuação da história procedente, cujo Moisés, o nascimento dele, a narrativa de Êxodo 2, a sua morte em Deuteronômio 34, a figura 1 uma história de Êxodo até Deuteronômio. A Bíblia nos diz, como estudo também, a primeira instrução do Senhor através de Moisés começou foi o censo. O que é o censo? O censo é a contagem do povo. Deus queria saber quantos povos tinham saído lá do Egito, quantas pessoas tinham saído. Então foi exigido que Moisés reunisse o povo, contasse eles tudo com esse censo. Obviamente ele sozinho não conseguiria, eram milhares de pessoas. Então reuniu-se ali e começou a fazer o quê? A separar por tribos. Tribo de fulano ocupou, tribo de Mariano fica ao sul, tribo de Rafael ao norte, tribo da Aline fica ao leste, e tribo do pastor Jonei fica a oeste. Então ele dividiu as tribos em 4 seções, e ali cada um teve um cabeça, que era o chefe daquelas tribos. Ele então que ele seguia um patamar que todos eram unidos, dependente dele. Naquela tribo ficava em um determinado lugar. Então algo interessante, quando as tribos, cada um foi pelos 4 norte, sul, leste, oeste, se dividiram, tem seus acampamentos ali no centro daquilo, no centro daquela cruz, digamos, leste, oeste, sul e norte, ficava o quê? O acampamento ao redor, você ficava um tabernáculo. O tabernáculo ficava bem no centro de todo aquele povo. Isso significa que Deus está sempre no meio do povo, no centro. Estava sempre no centro, e ali então Moisés começou a contar todos eles. A leitura nos diz aqui, no versículo 1 e 2, a viagem ao deserto anterior cobre o templo de Sinai até as planícies de Moab, e no Rio Jordão é a terra prometida. O censo, começa o capítulo 1, versículo 26, nos narra o censo, do capítulo de 1 ao 10, o povo no deserto do Sinai. O povo, então, depois de tudo contado, tinha um lugar para ser, estava no deserto. Já o 10 ao 25 narra a partida do deserto,
E a desobediência do povo é revolta de Deus. Todo aquele povo que estava no deserto começaram a sentir falta da comida, começaram a sentir falta da regalia, começaram a sentir falta de tudo que tinham em suas casas, começaram a murmurar. Aqui diz que eles do 10 ao 25, a desobediência do povo, começaram a desobedecer a Deus, pensando com suas mentes, achavam já até que Moisés não servia mais para ser chefe deles, porque estavam culpando Moisés que tinha tirado eles de lá. No capítulo 12, tem algo importante. Miriam e Arão chegam para Moisés e contestam Moisés, batem frente com ele. Por que Deus fala só contigo? Deus não fala conosco também? Nós somos profetas. Então Moisés é um homem que dá para se orgulhar de ter ele como líder. É um homem manso, que tudo que fazia consultava a Deus. Consultou a Deus, levou eles para dentro lá no tabernáculo, consultou a Deus, e ali Deus o chamou e disse, desceu para ele e disse, por acaso eu tenho falado com meus profetas, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face, boca a boca. E a intimidade que esse homem tinha com Deus, é uma intimidade assim, só Jesus Cristo, que representa no Novo Testamento Moisés. Só ele tinha essa intimidade. Então, por isso, Deus se irou contra eles. E Deus colocou uma lepra em Miriam. Mas Moisés, correndo para Moisés, olha que Deus colocou, o que Moisés fez? Chamou o Senhor e intercedeu por eles. Podia ter deixado eles doentes, porque se rebelaram, sem demônio de sangue, além de servir o mesmo Deus. Se rebelaram, mas Moisés intercedeu. Deus ouviu a oração de Moisés. O homem, quando é fiel a Deus, olha, Deus ouve a oração dele. E Deus disse, tudo bem, vou curar ela, mas ela vai ter que ficar 7 dias fora do arraial, fora do acampamento. Isso aconteceu. Ela ficou fora e Deus, então, a curou. No capítulo 14 de Números, o povo quer voltar para o Egito. No capítulo 26, Deus se revolta. 14 a 26, Deus se revolta. Então Deus, o que Deus consegue fazer, né, para abençoar esse povo? Com a rebelião daquele povo, o que Deus faz? Deus quer matar todos eles. Mas, eu digo, Moisés é um homem para se orgulhar do que como chefe. Porque Moisés intercede novamente por Deus. Deus lança serpentes sobre a face do deserto e começou a morder aquele povo, e aquela geração começou a morrer. E Moisés então intercede para Deus, mas Deus tem misericórdia. O que Deus faz? Deus diz, ó, Moisés, funde uma serpente de bronze, de metal, finca ela num poste, todo aquele que passar diante daquele poste e olhar para aquela serpente, não vai morrer. Veja só como Deus é bom. Além do povo ter renegado, ter falado, blasfemado, Moisés intercedeu pelo povo. Mais uma vez, Deus abençoou aquele povo através da bênção de Moisés, porque Moisés intercedia pelo povo. E tem algo interessante aqui no capítulo 16 que nos fala da rebelião de Corá. Corá era um homem que queria também ser líder, como Moisés. Moisés era um líder de nascença determinada por Deus. E Corá reuniu mais alguns e foi contestar com Moisés.
Moisés era um homem que não batia boca. Ele disse: vamos dormir amanhã. Terei resposta para você. Porque Moisés orou ao Senhor. No outro dia de manhã, no capítulo 16 da Bíblia nos narra, e ao reunir-se diante de onde estava Moisés, estava Arão, estavam os sacerdotes, o que Deus faz? Moisés diz: Deus vai mostrar quem realmente Deus escolheu para liderar o povo. A Bíblia diz que a terra se abre. Está no capítulo 16, acho que é verso 31 diante. A terra se abre e aqueles homens são engolidos pela terra. Morrem Corá e os seus irmãos ali e mais 250 que foi engolido pela terra. E a Bíblia diz: em suas casas. Deus limpou aquela raça da face da terra. Foram consumidos pela terra, engolidos por ela. É algo assim de botar medo. Ai daquele que se levanta contra o Senhor, né? Isso é maravilhoso, porque a história nos fala sobre isso. A sessão de Números lida na viagem 10, 11, tem duas partes principais. Em primeiro lugar, descreve a destruição e a geração que viveu a libertação no meio do povo. Deus deixou aquele povo no deserto, ali, caminhando, sofrendo por causa da desobediência, no deserto do Sinai, até aquele povo que realmente começar a deixar de viver. E, em primeiro lugar, capítulo 10, 11, 25 a 18, descreve a destruição da geração que vivenciou a libertação do Egito por meio do Senhor. Os pontos-chave da preparação da segunda geração a entrar na terra prometida começa com um novo Senhor. Mas até lá, eles começam a caminhar. No capítulo 1, como já foi observando, já foi dito, a geração anterior havia padecido no deserto, conforme o juízo do Senhor. Deus tinha terra prometida para aquele povo, para todos irem para a terra prometida. Porém, por ele ser um povo rebelde, um povo que não acreditaram, ou se acreditaram, não levaram para o coração, não obedeceram a Deus, começaram a ser rebeldes no meio do povo, começaram a querer voltar, a murmurar, porque a murmuração é terrível. Deus começou a deixar aquele povo andar em roda, próximo da terra prometida, enquanto tivesse algum vivo daqueles rebeldes que saíram de lá, fora, Caleb e Josué. Esses permaneceram vivos, porque saíram de lá crianças, como tiveram 40 anos ali, caminhando no deserto, eles todos morreram. Então essa nova geração, que começou ali, o que acontece? Eles vão, aquele povo acampa-se ao redor de Moab. E lá tem um rei, lá em Moab, que vê aquele povo todo reunido. É Balaque o nome do rei. Quando ele vê aquela multidão de povo, ele comenta com eles: puxa vida, esse povo está tudo aqui, eles vão lamber a nossa terra, nós temos que tirar esse povo daqui, temos que tirá-los desse lugar, temos que tirá-lo. Versículo 21, 22 ao 25, 18, se você quiser anotar aí para ler em casa, você entender melhor. Ele diz: eles vão lamber essa terra com seus bois, com os animais, e vão tirar tudo que nós temos. O que esse rei Balaque faz? Manda mensageiros chamar o profeta Balaão. A Bíblia ali fala que eles chegarem lá
falarem para Balaão, Balaão diz assim: olha, vamos pernoitar, vamos ficar aqui amanhã. Eu darei a resposta para vocês levarem para o rei. Balaão fala com o Senhor, ora ao Senhor, o Senhor diz para ele: olha, não vai, fica aqui, porque esse é meu povo. Balaão faz isso. Balaão fala no versículo 25, 18, ele diz que fala para que ele não vá amaldiçoar o povo de Deus. Os mensageiros chegam novamente lá, falam para o rei, para o Balaque, e ele diz assim: não, vamos dar mais alguns mensageiros até lá. Mesmo modo eles vão até lá. Balaão diz: não quero amaldiçoar o povo. O que acontece? Na manhã seguinte, Balaão diz: nem que ele me dê tudo, ouro e prata, não vou amaldiçoar esse povo. Mas só que ele decide com eles. É uma história bem conhecida. E quando ele vai lá para aquele lugar, para Moabe, onde está aquele povo, para amaldiçoar, fazer a vontade daquele rei, acontece que no meio do caminho, aquela história da mula, você já ouviu falar? Que a mula não quer ir de jeito nenhum. Balaão bate na mula, a mula se deita, se joga para lá, até que Deus abre os olhos da Balaão, ele vê um anjo com uma espada. E a mula diz: por que tem batido de mim? Eu tenho andado contigo, eu tenho te carregado, eu jogo por tudo nas costas, e tu bates em mim. Balaão chega lá, o que ele faz? Em vez de amaldiçoar o povo, ele abençoa. Ele disse: eu não posso amaldiçoar esse povo, eu sou povo de Deus. E abençoou o povo. Isso, o rei de Moabe ficou até meio chateado, mas contra o que Deus faz, o que Deus prepara no coração do homem, a palavra lançada. O livro de Números é bem claro sobre isso. Ele conta praticamente a história dos 5 livros. A preparativa da partida do Sinai. Moisés conta com homens capazes para a guerra. Lá no censo, quando foi feito, ele escolheu os homens de 20 anos para cima que pudessem guerrear, porque ele queria saber qual é a força que ele tinha de exército, se precisasse guerrear. E no meio da caminhada foi dito lá nos primeiros livros do livro que houve muitas guerras, né? E Moisés sabia o que ele tinha ali. No versículo 47, os levitas recebem, pelo fato de pertencer à tribo de Levi, teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Em Gênesis 46, 11, são os netos de Coate, e foram Moisés, e através de Moisés e Arão, todos os verdadeiros sacerdotes do rei Israel, descendentes de Arão. Os sacerdotes são descendentes de Arão. O que aconteceu com os levitas? Na outra aula, o pastor Luiz Fabiano falou: os levitas não ganharam terra, a terra foi repartida naquele censo, que dava do norte e sul, das suas tribos, mas só que os levitas não ganharam terras. O que aconteceu? Foi dado para eles o encargo de construir o tabernáculo. De que jeito? A nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem. E ali eles construíam, eles cuidavam de limpar a casa do Senhor. Eles cuidavam de colocar a água, colocar o incensário. Eles limpavam, eles zelavam, construíam, levantavam. Por um bom tempo eles ficavam em determinado lugar. Mas, quando Deus queria tirá-los dali, por algum motivo, para andarem mais um pouco, a nuvem do Senhor saía daquele lugar. E eles então seguiam a nuvem. E os levitas
O que é que eles têm que fazer? Tem que desmontar tudo a tenda. Vejam só o serviço deles. O serviço deles não era guerrear, não era fazer nada, era fazer isso, cuidar do templo. Hoje se diz que os levitas são aqueles que ficam. Não, o levita é aquele que cuida do templo, aquele que é encarregado para isso, aquele que eram determinados. A palavra diz ali mais na frente que Moisés manda dar cidades para eles. Para quê? Para eles construírem e cuidarem, zerar. Tudo era ganhado, tudo era doado para eles, porque eles não trabalhavam no lugar. Pensa, construir um tabernáculo, provavelmente muito gigante, para acolher aquele povo no meio do deserto. E é isso que os levitas faziam. Eles carregavam, seguiam a nuvem até Deus parar com a nuvem, para eles construir novamente aquele tabernáculo. Capítulo 26, aí começa o censo. Por que o censo novamente? Porque a geração antiga tinha morrido. A geração que Deus prometeu a terra não honrou que Deus tinha para eles. Blasfemaram, murmuraram, não quiseram voltar para trás, não quiseram a liberdade que Deus tinha apresentado a eles através de Moisés. E dentro de tudo que Moisés tinha falado, a murmuração era imensa. O povo nunca estava contente. E hoje ainda não é diferente. O povo ainda continua murmurando do mesmo jeito. Vê Deus agir, continua murmurando. Não tenha paciência de esperar que Deus haja primeiro. Que Deus manda fazer Moisés fazer um novo censo. Aí conta no capítulo 26, lá nos fala para organizar as tribos. Todos eles, os seus deveres de cada um. Deus determina, dá tarefas para aquele povo. Deus determina. Vamos ver aqui, onde eu parei aqui. O transporte e manutenção do tabernáculo, o mais tarde era cuidado com o tempo, organizando o trabalho, e muito mais longe do que descendentes que eram. Aqueles que assim serviram foram levitas. Como eu falei, os levitas serviram através do tabernáculo. Eles não tiveram como outras tribos uma porção determinada de terra. Não ganharam terra alguma, como já tinha falado, que fosse designado, mas moravam em diversas vilas e cidades. Originalmente a cidade daqueles que serviam entre os 30 e 50 anos de idade mínima foi baixada para 20. Antes era de 30, foi baixado para 20 nesse novo censo. Porque após tantos anos, 40 anos, Deus resolveu baixar esse censo para que esse povo pudesse entrar na terra prometida. Aí o que acontece? Moisés manda o povo, alguns escolhidos, a espiar a terra. É uma história bem conhecida. Porém, todos eles viram o que tinha na terra. Era uma terra, narrativa, quando eles voltam, eles dizem, realmente a terra manda leite e mel. Mas nós não podemos invadir, não podemos ir lá. Porque os homens são gigantes, tudo é gigante, até para carregar um cacho de uva, é 2 homens. Porém, Caleb e Josué viram, não são por os olhos da carne, viram por os olhos do Espírito. É essa terra que Deus quer nos dar. É lá que nós temos que ir. E isso encorajou aquele povo. Fez com que Moisés levasse aquele povo até a margem do Jordão, para que aquele povo
pudesse ouvir aquelas notícias, e esse povo precisava ter esse ânimo para chegar até a terra prometida. Eu quero ler um versículo aqui que está em versículo 30, capítulo 31, 17. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai todas as mulheres que conheceu algum homem, deitando-se com ele, porém todas as crianças fêmeas. Moisés aqui, os homens começam a ficar revoltos. Então Deus manda Moisés, como Moisés fez 613 leis, e essas leis se encaixam aqui. Porém as crianças fêmeas não conheçam algum homem, deitando-se com elas para adormecer dele. E vos alojai-vos 7 dias fora do arraial, para que tiver matado alguma pessoa, ou qualquer que tiver. Aí começa a lei da imundícia. Aquele que matou alguém, porque a lei de Moisés era assim, olho por olho, dente por dente. Aquele que matou alguém tinha separado do arraial deles um lugar determinado para que esse povo ficasse. A mulher, como diz na sua imundícia, esse período fértil, ficaria nesse arraial fora dos homens. Aqueles que tivessem cometido algum pecado, alguma transgressão, eles tinham que ficar fora do arraial por um determinado tempo. Porque se tivessem que matar todos, a mortalidade ia ser muito grande, e pessoas inocentes iriam morrer. E a Bíblia aqui nos diz que todos então ficavam fora do arraial até passar o tempo das suas vidas. Então Deus, como preparou esse povo para chegarem próximo à planície lá de Moabe, para poderem de longe verem a terra prometida. O 26 aqui nos fala, vamos ver aqui, nos fala 36, 13. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 36, 13. Vamos ver o que nos diz. Esses são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor para a mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas moabitas, junto ao Jordão, próximo a Jericó. Deus aqui fala para ele, para Moisés passar para aquele povo a herança. Deus promete para eles sobre os herdeiros. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Maquir, filho de Moisés, todas as famílias, Deus começou a dar herança para eles. Cada herança que tinha. No capítulo 1 diz que qualquer filho que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai. A lei não permitia se casasse com pessoas de outra tribo. A lei não permitia que eles se misturassem com outra tribo. Mas aconteceu que se misturaram. Casaram os varões, se misturaram com outras. Mas Deus tinha separado um povo para que eles fossem atravessar o Rio Jordão. Essa já é uma outra história que nós temos aqui no livro de Números. São os primeiros censos, para saber quantos homens de guerra tinha e para dividir as tribos. Segundo, Moisés precisava saber tudo o que tinha de homem de guerra, saber de quantas tribos, saber quantos tinha guerreiros aptos para a guerra. Moisés precisava saber
quem estava com ele ou quem estava contra ele. Moisés precisava, mesmo sem saber, mostrar que Deus estava na vida dele e que ele era um líder. Por isso, Deus começou um ataque. Aquele povo pedia por comida, murmurava. Deus deixou cair uma lá, começou a dar poucos para ele. Eles avançavam com medo, mas Deus também deu uma praga para matar aquele povo. Mas eles tinham, pela intercessão de Moisés, veja só, Deus levantou uma serpente de bronze para eles passarem e não morrer. Que amor que Deus tinha por Moisés, por atender o que Moisés pedia. Porque esse povo rebelde, pela leitura de Números, podemos ver o que esse povo rebelde fazia. Se dependesse só de Deus, Deus tinha acabado com tudo isso na hora, tinha queimado eles. Mas Deus foi tão bom, Deus foi tão maravilhoso, que ouvia Moisés, ouvia esse homem escolhido lá do berço já, para liderar o povo. Moisés é um homem cujo, hoje, o Novo Testamento representa Jesus. A Bíblia não fala o que aconteceu realmente com Moisés. Lá no Deuteronômio nós vamos estudar, o seu corpo desapareceu. Lá no livro de Judas, se não me engano, que o diabo briga para saber onde é que está o corpo de Moisés. Eu, a minha fraca inteligência, eu creio que ele foi arrebatado aos céus, o Elias foi arrebatado. Deus levou ele, porque até hoje não se sabe. Deus tem alguns mistérios, muitas vezes coloca para nós procurarmos entender como. Um dos maiores exemplos que nos dá o livro de Números é a persistência de Moisés em oração a Deus. Segundo, a persistência de Moisés em interceder pelo povo a Deus. E a confiança que o povo da nova geração começou a ter em Moisés após a morte e o segundo censo desse povo novo. Deus confiava tanto em Moisés, porque tudo que Moisés pedia, Deus dava para ele. Deus queria destruir o povo, Moisés intercedeu. Deus achava que aquele povo não merecia a terra prometida, mas Deus fez outra promessa para Moisés, levantando uma nova geração. E essa promessa esteja sobre nós também. Que nossas descendências, como no livro de Números, possamos crer que eles também herdarão os céus. Com essa nova geração, através desse estudo que nós estamos tendo nesse ministério, de entender como Deus nos ama. No caminho do Senhor, quase não oramos, quase não buscamos, mas quando vem uma prova, é dia e noite orando. Isso que Deus tem para nós orarmos, buscarmos mais a Deus. É isso que eu entendo do novo censo, do novo povo, da nova geração para entrar lá. Confiar mais em Deus, acreditar mais nele, para que só assim nós possamos chegar lá um dia na terra prometida que Deus, através de Jesus Cristo, nos promete, que é a Sião celestial. Esse livro de Números, eu gostei de estar lendo ele, de entender, porque ele faz um resumo de toda a caminhada do deserto, de quem saiu da escravidão e quem se tornou livre através de um homem fiel a Deus. Eu quero entender com esse livro, se nós formos fiéis a Deus, a nossa geração também será. Se nós fizermos o que Deus quer
se nós quisermos seguir o caminho, nós também teremos a nossa geração seguindo esse caminho. É isso que Deus quer de nós. Um exemplo de patriarca, quem é pai de família, quem é mãe. A Bíblia quase não fala em mulher, porque no Antigo Testamento as mulheres não tinham muito amor. Eram os homens que eram os patriarcas. Mas as mulheres são sempre as mulheres estão juntas com os maridos em todas as coisas. Buscam junto a Deus. Oram a Deus. Portanto, alguns, como o exemplo de Miriam, teve um certo ciúme de Deus, de Moisés com Deus. E isso no nosso meio acontece. Puxa, por que Deus usa tanto aquele Deus aquele? Mas Deus não nos dá algo maior que nós possamos carregar. E Ele nos dá dons. Uns dons para algumas pessoas, outros dons para outras pessoas. E para pessoas só orar. É o que nos esclarece aqui. Que muitos desses morreram porque ouviram a murmuração e não procuraram entender a voz de Deus. Ouviram a voz de um líder, como foi Corá, e não ouviram a voz de Deus. Eles morreram só por murmurar através de um homem. Eu aprendo aqui que nós temos que ser fiel a Deus. Foi falado outra vez, o pastor Fabiano falou. Quando alguém estiver ministrando a palavra, examine a palavra. Não vá atrás de lei de homem, e sim a lei de Deus. Creia que a lei de Deus é para nós o melhor. A lei de Deus nos leva ao caminho correto. Por que Jesus diz até lá em 14, João 16, 14, que Ele, ou 14, 6, que Ele é o caminho. Por que Ele é o caminho? É as sagradas escrituras que nos levam a esse caminho. Aquele povo murmuraram por causa de uma voz lá na frente. Não procuraram chegar-se até Moisés e saber. Nós possamos hoje, através dessa palavra, entender, para não murmurarmos. Se ouvimos algo de um irmão, de uma irmã, não murmurar sem saber o que realmente está acontecendo. Não virar, muitas vezes até, precipitações em nosso intelecto, sem saber a causa. O ser humano é fogo. Faz o julgamento primeiro, para depois sofrer o resultado. Amém, amados? Estamos entendendo o que é o livro de Números. Tem muito mais coisa, é claro, porque se formos esmiuçar os 36 versículos ali, teríamos muitas aulas. Mas para essa aula, o pastor Luiz Fabiano colocou, para esse ensino teórico básico, nos esclarece que Deus usou um homem para tirar a escravidão daquele povo. E o povo murmurou demais, por isso não chegaram à promessa. Deus levantou outro povo para chegarem à promessa, e esse povo está aqui, seguindo Jesus. Amém.